vocês aqui, e mais uma vez vou repetir, tem juiz que não quer aplicar a lei, pessoal. Simplesmente isso. Por mais que a lei é clara em um sentido, eles criam uma fundamentação totalmente, na minha visão, totalmente aleatória, porque não tem nem sentido o que acontece em alguns processos. Vou mostrar para vocês aqui um caso onde a autora ela entrou em contato com o seu banco, solicitou o cancelamento dos descontos na conta corrente pela via administrativa, com fundamento na resolução do Banco Central 4.790, no seu artigo 6º, e o banco não acatou o seu pedido administrativo, e daí ela ingressou com essa ação na Justiça. Em primeira instância, o juiz ele julgou procedente seus pedidos para cancelar o desconto na conta corrente com base no tema 1085, que assegurou esse direito ao consumidor, e também com base na resolução 4.790/2020, que também estabelece de forma muito clara que é direito do correntista cancelar o desconto na conta corrente. O que aconteceu? O banco recorreu para a segunda instância e saiu essa decisão judicial que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Gente, não tem fundamento nenhum. Veja que quando eles querem prejudicar o consumidor, eles vão totalmente contrário à literalidade da lei. Você aí, que é leigo, não tem conhecimento jurídico, se você ler a resolução 4.790 no seu artigo 6º, parágrafo único, lá diz, com todas as palavras, o correntista ele pode cancelar o desconto na conta corrente. Simples, não tem como interpretar de uma forma diferente. Mas a gente encontra juízes ou desembargadores que têm um entendimento totalmente contrário ao que diz esse artigo, de forma tão clara e objetiva. Tá? Olha o que ele diz aqui. No começo ele fala que não cabe limitação dos empréstimos a 30%, né? Nem sequer a discussão aqui no processo sobre essa questão de limitação. Daí ele cita aqui o tema 1085, que estabelece que não cabe limitação dos empréstimos a 30%, tudo bem, não é discussão no processo. Depois, olha o que é mais impressionante, ele cita também a resolução do Banco Central, que é essa resolução 4.790, no seu artigo 6º, parágrafo único, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tá vendo? Não tem dúvida sobre isso. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado junto à instituição ou por meio da instituição destinatária, ou por meio do banco destinatário. E daí ele conclui que, de acordo com esse artigo, vou citar exatamente o que ele falou aqui, se vê a revogação da autorização do débito em conta corrente, deve ser formalizada pelo titular da conta junto ao banco, sendo inadmissível que decorra de simples correspondência virtual. Por que ele diz isso? Porque ele entendeu que o e-mail enviado pela autora ao gerente do seu banco, inclusive com a resposta do seu gerente que recebeu o e-mail, não é suficiente para requerer o cancelamento de descontos na conta corrente. Ora, como não? Está escrito aqui. Ele acabou de citar o artigo 6º, que estabelece que esse cancelamento ele deve ser formalizado junto ao banco. Ora, o que mais ele queria? Se a autora enviou e-mail para o gerente da sua agência solicitando o cancelamento de descontos na conta corrente, ele confirmou o recebimento, o que mais ele queria? Ele queria o quê? Que a autora, em pleno século XXI, em pleno 2023, ela fosse até o banco, fizesse o requerimento por escrito para seu gerente dar um carimbo como recebido para depois ingressar com a ação na justiça. Não tem sentido nenhum. Se existe essa possibilidade da pessoa enviar um e-mail, já cumpre aqui o requisito do artigo 6º. Foi formalizado o pedido, o banco recebeu o seu pedido, o banco, inclusive, deu recebimento naquele e-mail que foi enviado. Então ela cumpriu o que estabelece aqui o parágrafo único. Foi formalizado o pedido para cancelar o desconto na conta corrente. Então você vê que essa decisão judicial não tem amparo legal nenhum, simplesmente ele não quis dar direito à autora de cancelar o desconto na conta corrente. Muito embora ele reconheça, e agora, como eu disse para vocês no vídeo passado, a jurisprudência aqui do DF e também de outros estados está praticamente pacificada, que é direito do correntista cancelar o desconto na conta corrente. Mas aí agora, um ou outro juiz, como é o caso aqui agora, simplesmente, por mais que reconheça que essa pessoa tem o direito de cancelar o desconto na conta corrente, entendeu que o e-mail não é suficiente. Gente, é complicado. Não tem nem como discutir num acórdão desse. Daí ele sabe que, para poder reverter essa situação, você tem que recorrer por uma instância, que é o STJ. O STJ, infelizmente, por conta de requisitos legais, eles não podem analisar
a documentação constante nos autos. Então, dificilmente aí, o STJ vai realmente receber um recurso especial discutindo esse acórdão aqui que foi totalmente contrário ao tema 1085 do próprio STJ e também contrária à resolução do Banco Central. Por quê? Para chegar numa conclusão diferente dessa que foi proferida pelo tribunal, ele vai ter que analisar as provas constantes nos autos, ou seja, teria que analisar os e-mails e o recebimento do e-mail. E, como eu disse para vocês, o STJ ele não pode analisar as provas, porque a legislação não permite que ele faça isso, tá bom? Então é uma questão mais técnica, vou deixar para outro vídeo essa discussão, tá bom? Então veja só, simplesmente julgou improcedente o pedido por entender que o e-mail não é suficiente. Gente, é muito complicado isso, viu? Por isso que eu falo para vocês, quem quer ingressar com ação judicial tem que estar ciente, o risco é sempre 50%. Ou você vai ganhar ou você vai perder o processo, porque infelizmente, por mais que a lei seja clara em determinado sentido, você vai encontrar um juiz que simplesmente não quer aplicar a lei. Ponto final. É isso aqui, ó, ponto final. Julgo improcedente e a pessoa, infelizmente, ela perde uma causa que, se fosse baseada na lei e na tese do STJ, era para ser um processo ganho, 100% de êxito. Mas, infelizmente, por mais que exista uma lei, por mais que exista uma tese, tem tribunal que entende isso. Tem juiz que entende assim, tem desembargador que entende assim, tá? Graças a Deus, ainda não são a maioria. Mas, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, que há anos vinha entendendo favorável ao consumidor, agora simplesmente mudou seu entendimento para falar que essa resolução não quer dizer nada disso. Mas você veja no vídeo passado que você vai entender melhor sobre essa decisão judicial.